Fala galera, beleza? Aqui é Bruno Alecrim do projeto tutorialmaster.com.br, trazendo para vocês hoje um vídeo interessante onde eu vou compartilhar 3 regrinhas básicas para você agradar qualquer cliente. São comportamentos que você pode considerar no seu método de pensar e agir que vai ajudar muito na sua relação com o cliente e o principal, vai fazer o cliente olhar para você como um verdadeiro profissional, né? E o que vai ajudar muito na sua carreira, enfim, isso é muito interessante. Então, vamos lá. Mas antes, eu quero apenas fazer um pequeno comentário, caso os nossos vídeos estejam contribuindo com você de alguma maneira, que você deixe também a sua contribuição, é apenas um clique seu, dá uma curtida lá, pois é critério de qualidade para o Google, beleza? Dá uma curtida, valeu Google, e vai ajudar a gente bastante a divulgar nosso material também, beleza? Então é isso. Então vamos à nossa primeira regrinha. Quando você for fazer um trabalho, pense que o que você tem que fazer não é o que você quer, e sim o que o cliente precisa. Agora, preste atenção nessa afirmativa. Eu não estou dizendo para você não é o que você quer, e sim o que o cliente quer. Porque existe muito profissional que ele simplesmente chega, o cliente pediu para fazer aquilo, fecha os olhos e segue, faz exatamente o que o cliente pediu. Se você fizer assim, você vai estar atendendo o cliente, mas não necessariamente vai propor para ele as melhores alternativas e o principal, você se limita a se desenvolver. Cada cliente, ele é como uma oportunidade para você aprimorar a sua habilidade de entender o mercado, entender o cenário e propor novas ideias e soluções interessantes para a resolução de um problema ou de uma necessidade. Então, cada cliente é uma oportunidade para isso. Então, quando você chega diante do cliente, você tem que, primeiro, tentar entender o que ele precisa e não o que ele quer. Às vezes, primeiro é não fazer o que você quer apenas, né? Porque por uma mera questão de vaidade, porque eu quero assim, porque eu acho assim legal. O segundo é porque você tem que detectar o que ele precisa. E muitas das vezes, o que ele quer não é exatamente o que ele precisa. Então, quando você se permite isso, você vai propor para ele, quando for o caso, novas ideias, e muitas das vezes você pode convencê-lo, o que não só vai ser melhor para ele, vai ser melhor pela relação, como ele vai pensar, poxa, que bacana, eu queria uma coisa X, ele me propôs uma coisa Y, que às vezes pode ser até um pouco mais caro ou pode ser mais barato. O legal é quando você está comprometido com os resultados do cliente e ele percebe isso, porque ele passa a confiar mais em você. Ele fala, pô, o cara não está aqui apenas para me vender um serviço como vendedor e quer que eu gaste muito mais só porque, enfim, porque ele vai ganhar mais com isso. E sim, ele quer me ajudar a ter melhores resultados. Você vai estar ganhando o cliente, o que é bem melhor. Quando você transmite isso para o cliente, ele passa a confiar mais em você. Então, certamente, ele vai ficar muito feliz quando você tenta detectar o que ele precisa, em detrimento do que ele quer. E lógico, caso ele não concorde com a sua opinião, caso você dê uma opinião e ele não concorde, lembre-se que ele é o cliente, então faça o que ele quer. E você também estará dentro do caminho de fazer com que ele fique feliz. A segunda regrinha, ela também tem a ver com a primeira, no que diz respeito a essa questão de que, por mais que você seja um especialista, entenda tudo, design ou quase tudo, isso levando em consideração se você tiver a formação em design, né? Porque no mercado existem muitas pessoas que oferecem serviço de design sem um conhecimento substancial de design. Aprende apenas a mexer no programa, Photoshop, Illustrator, Corel, enfim. Às vezes tem um conhecimento razoável nessas ferramentas, ou bom que seja, mas desconhece fundamentos do design que certamente fazem toda a diferença. Então, se esse for o seu caso, ou se você, por um motivo qualquer, quer entrar nesse mercado, mesmo que eu não atue, e quer entrar profissionalmente, tem um convite para você visitar nossa página de curso, tem um curso de design gráfico, que ele é fantástico. Nele eu compilei todos os principais conhecimentos que eu vim adquirindo, tanto no meu processo de formação acadêmico de design gráfico, quanto também na minha experiência profissional, atuando mais de 15 anos como designer e diretor de arte em agência de propaganda. Então, se você quer aprender realmente, elevar a qualidade do que você faz a nível profissional, você vai aprender que, basicamente, você pode fazer um trabalho muito mais bonito, muito mais esteticamente agradável, mais profissional, num tempo muito mais rápido, com muito mais qualidade, por incrível que pareça. Você faz um trabalho melhor, por um lado, mais eficiência, mais qualidade e mais agilidade. Então, se você, por um motivo qualquer, quer elevar a qualidade que você faz, considere visitar a nossa página de curso, o nosso curso de design gráfico, e certamente depois você vai me agradecer por trazer para você essa oportunidade. Mas enfim, voltando aqui à nossa segunda dica. A nossa segunda dica ela se refere justamente ao fato de que mesmo que você tenha essa formação, que você tenha um conhecimento apropriado de design, seja um especialista, considere
que do outro lado, apesar do cliente não entender nada de design ou entender pouco de design, ou seja, você entende mais de design do que ele, mas mesmo que ele não entenda de design, ele é um outro especialista no segmento que ele atua. Ele entende como poucos sobre o mercado, que tem as variáveis, os pontos positivos, os pontos negativos, as dificuldades, as vantagens. Ou seja, então quando você entende que você é um especialista que entende uma coisa que o cliente não entende, mas que o cliente tem outra especialidade, você tem que chegar para somar com ele. E para que isso aconteça, você tem que entender muito bem a realidade dele. É quando você vai, nesse processo inicial, para conversar sobre o projeto, não apenas como um anotador de pedidos e anotar o que ele quer, apontar, isso aqui fazer isso custa tanto, isso aqui custa tanto, isso aqui custa tanto. O profissional comprometido, que é o que agrada o cliente, é justamente aquele que vai lá para entender o cenário dele, né? E uma reunião de briefing, que nós chamamos que é um levantamento de informações, você certamente vai ter a oportunidade de entender melhor esse cenário. Quando você entender melhor esse cenário, você vai propor para ele soluções, alternativas, caminhos, etc. Ou seja, a segunda regrinha é você considerar ouvir o seu cliente para valer, valendo mesmo, e se colocar numa posição de somar ao conhecimento que ele já tem, o que você traz, a sua bagagem de profissional de comunicação, ao que ele tem para melhorar o negócio dele. Então escute seu cliente de verdade, valendo, com comprometimento em trazer os melhores resultados, que você vai transmitir isso para o seu cliente, o que vai reforçar ainda mais a satisfação dele em relação ao que você tem a trazer e a confiança dele também, o que certamente vai deixar ele mais satisfeito. E para completar, a nossa terceira regrinha é uma regrinha assim, bem óbvia, mas que vale muito a pena a gente citar, porque ela é um dos principais fatores assim, de insatisfação dos clientes mundo afora, não apenas dos clientes de design, mas qualquer cliente de uma maneira geral, que é justamente sobre você entregar o seu trabalho no prazo. Você não é obrigado a aceitar um prazo extremamente curto para um trabalho. É importante sempre que o cliente possa confiar quando você diz para ele, olha, para fazer isso eu preciso de 10 dias, ou eu preciso de um dia, ou eu preciso de uma hora. Não interessa o tempo que um trabalho demande, isso não importa. O que importa é que o cliente ele possa confiar de que se você falou que um dia vai estar pronto, e um dia você vai entregar isso para ele. Porque o que acontece é que normalmente, quando ele contrata você, ou quer contratar você para fazer um trabalho, existe uma série de coisas do negócio dele que estão atreladas àquilo. Se você vai fazer um panfleto, esse panfleto é para divulgar um produto, e às vezes esse produto vai ser lançado num dia X. Se você vai fazer um convite, é para uma festa de lançamento, para um coquetel, ou seja, existe uma série de ações que o cliente tem que tomar antes, durante e depois do seu trabalho. Então, quando ele confia no seu prazo, que você realmente vai atender ele naquele prazo estipulado, você permite ao cliente um melhor planejamento. E ele vai ficar muito mais tranquilo em contratar você, porque ele fala, não, fulano disse, e o fulano ele respeita, né, a questão de prazo. Ele não costuma atrasar. Se ele atrasar por um motivo específico, e você vai conseguir ter uma melhor relação com o cliente dessa maneira. Além disso, uma dica é você sempre considerar uma gordura, a gente chama isso de gordura de tempo, né? É quando se você acredita que você precisa fazer um trabalho em um dia, 2 dias, você coloca um prazo um pouco maior para que você tenha aí um pouco mais de flexibilidade para lidar com as adversidades do seu dia a dia de trabalho e assim você poder fazer o trabalho dele, contando com essas adversidades e ainda assim entregar o trabalho no prazo. E se por acaso o cliente, se você faz um prazo de 3 dias e você sabe que você precisa de 1 dia e meio para fazer, se o cliente, não, 3 dias é muito tempo, aí você fala, pô, posso fazer 2 dias, ou seja, você está encurtando o seu prazo para atender o requisito dele, ou seja, ele, pô, o cara está apertando o prazo dele para me atender, né? O prazo dele era 3 dias e agora ele está fazendo em 2, ou seja, você está encurtando o seu prazo, mas ainda assim está dentro do seu prazo, porque você tem uma gordurazinha de tempo que você já considerou na sua estimativa de prazo. Isso até para você poder negociar com ele valores, né? Porque uma característica do trabalho de design é que se você faz um trabalho de qualidade, detalhe importante, né? Eu não considero qualidade como um ponto desse vídeo, porque eu considero qualidade como intrínseco. É uma característica que tem que estar intrínseca no seu trabalho. Eu não tenho que citar aqui, olha, faça um trabalho de qualidade para o seu cliente ficar satisfeito. Porque é óbvio que você tem que fazer um trabalho de qualidade. É óbvio que você tem que ter esse requisito, né? Então, não estou citando isso. Então, você já entregando um trabalho de qualidade e você entregando no prazo, o cliente vai ter os dois lados, porque a questão da qualidade já está intrínseca e a questão do prazo também, ele vai poder confiar no que você está falando. Ou seja, o que agrega ainda mais essa relação de confiança dele em relação a você
como um profissional capaz de atender às necessidades dele. Isso é muito interessante porque pode parecer, como eu já falei, na verdade é óbvio, mas é uma característica que a gente vê muito no mercado, assim, dessa questão do prazo, das coisas se atrasarem e tal, em virtude de uma série de fatores, não importa o motivo. A questão é, disse que vai durar 2 dias para fazer, faça o que tiver que fazer em 2 dias. E por isso, tente ser fiel às suas... o que você combinar em relação a prazo, porque quando você transmitir isso para o cliente, ele vai certamente confiar em você muito mais. Isso vai ser um ponto determinante para ele querer trabalhar com você e, logicamente, para ele ficar satisfeito também. Beleza? Então são essas 3 regrinhas básicas que são muito importantes, né? A primeira delas não é o que você quer, e sim o que o cliente precisa, né? A segunda delas é você entender que por mais que você seja um especialista em design, né? Lembrando da formação em design, que é muito importante, por mais que você seja um especialista em design, o cliente é especialista no negócio dele. Escute seu cliente para que você possa realmente propor as melhores alternativas para ele. Isso ele vai confiar ainda mais em você e vai ficar super satisfeito. E a terceira, seja fiel aos seus prazos. Porque aí, você tendo qualidade e tendo prazo, certamente o seu cliente vai ficar muito satisfeito e vai confiar mais em você. Beleza? Espero que eu tenha contribuído, espero que tenha ajudado você de alguma maneira. Se você ficou satisfeito, deixe sua curtida, vai ajudar a gente bastante também. Dê uma visitada na nossa página de cursos, tem uns cursos fantásticos para quem quer elevar a qualidade do seu trabalho profissional, vale muito a pena. E a gente se fala no próximo vídeo. Valeu!